Olá, povo abençoado, estamos aqui em mais um culto de louvor e adoração àquele que é digno de toda honra e toda glória. Nós pedimos a você que deixe lá o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva nesse canal. Tudo está sendo preparado com muito carinho para você. Temos orado pela sua vida e que tudo que aqui está sendo feito, cada louvor, cada ministração, possa falar de uma forma especial e alcançar o seu coração. Amém? Eu quero orar por você. Senhor Deus, nesta hora nós apresentamos, Senhor Jesus amado, tudo que aqui será realizado. Que o Senhor tenha o controle, a direção de tudo. Toma as nossas vidas, toma a vida do Luiz Gustavo, que estará louvando, a vida do pastor Wilson, que estará ministrando, e que eles possam ser canais, ó Pai, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Alcança cada coração, ó Pai, e que o Senhor possa realizar aquilo que só o Teu Espírito Santo tem poder. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Olá, que esse louvor que nós entoaremos agora, você possa estar meditando na letra, que você possa ser abençoado. Amém? Louve conosco. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Do mundo viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor, para apresentar a Ele um culto com toda a nossa racionalidade, com toda a nossa inteligência, que o Senhor possa de uma maneira especial falar aos corações de cada um que tiver acesso, que porventura esteja agora ligado conosco, que a tua vida possa ser edificada com a palavra do Senhor nesta noite e a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida. Nós estamos aqui nesse culto em que nós marcamos o encontro com o Senhor e Ele foi o primeiro a estar presente. Por isso nós temos a convicção de que essa palavra vai mexer fundo ao seu coração. Se ligue na palavra do Senhor agora, esqueça tudo o que ficou lá fora, esqueça os problemas, esqueça a crise que estamos vivendo e entre agora nos átrios do Senhor para receber uma palavra profética, uma palavra que vem do trono de Deus diretamente ao seu coração. E é desejo meu que, da mesma forma que Deus fez com que essa palavra penetrasse no meu coração, eu faço votos de que também no seu coração haja uma interferência divina para que você possa receber essa palavra de bom grado. É certo que estamos vivendo uma crise mundial, mas um dia desse eu estava fazendo minha caminhada matinal, coloquei o fone de ouvido e fui ouvindo louvores. E esses louvores começaram a tocar o meu coração e eu comecei a pedir, interceder a Deus, que Ele falasse comigo, me desse uma palavra de consolo, me desse alguma mensagem que eu pudesse trazer à igreja nesta data, nesse dia, nesta noite. E Deus parece que havia fechado os céus e eu me sentia tão impotente por não ouvir a palavra e eu ficava, de uma certa forma, triste. Porque eu estava sentindo um toque do Espírito através daqueles louvores que eu ouvia e que alguns eu entoava junto com os cantores. Mas Deus não falava, não ministrava, não me trazia a mensagem. E quando eu retornei à minha casa, eu sentei diante do meu computador e fui executar o trabalho. Eu estou no teletrabalho nesses dias. E eu fui executar minha atividade normal do serviço. E depois de ter adiantado um pouco o meu trabalho, eu resolvi meditar um pouco nas Escrituras. Foi aí que Deus me trouxe à memória um versículo muito interessante e que eu já li, já falei esse versículo por várias ministrações, até decorado. Mas que eu quero que a igreja e todos aqueles que estiverem agora assistindo ou prestando esse culto juntamente conosco, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 16 e apenas o versículo de número 33. Esse versículo é um versículo chave para tudo que nós temos a falar nesta noite. Primeiro que Deus nos dá uma advertência, mas também nos dá as portas de saída dessa crise. Ele nos adverte e depois nos dá as portas de saída. Então nós vamos estar meditando nesse versículo que diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É um texto bastante conhecido de todos nós, entretanto, muitas vezes, ou nem sempre, nós não nos aprofundamos e não prestamos atenção devida às revelações profundas que essa mensagem traz ao nosso coração. Jesus ele nos avisa que nos tempos de crise,
que haveriam de vir sobre a igreja, sobre toda a terra, ele nos fala que vai haver essas crises. Quando ele diz no mundo tereis aflições, ele está dizendo, olha, vocês vão passar por crises, por aflições. Mas ao mesmo tempo ele nos traz 3 dicas, 3 informações preciosas para vencermos nesse momento de crise. Entendo que período de sofrimento não quer dizer que tenhamos uma vida de sofrimento. Muitos acham que é um sofrimento eterno, mas não é. São momentos de aflições, são momentos de crises que vêm. E a Bíblia ela nos diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso quer dizer que nós não temos uma vida plena de tristeza, uma vida plena de angústia e de crise. A alegria vem. Olha o que diz o texto. Vamos ver e vamos analisar esse texto com profundidade. Ele começa dizendo, tenho-vos dito isto para que em mim. Esse em mim está dizendo muita coisa. Em mim quer dizer você está em unidade com Cristo. Você está junto com Cristo. Você está em Cristo. A primeira coisa que nós precisamos fazer para estar em unidade com Cristo é deixar de lado o pecado. É abandonar as práticas pecaminosas que nos afasta da presença de Deus. É interessante porque Tiago, na sua carta, no capítulo 4, no verso 4, ele diz que a amizade com o mundo constitui em inimizade com Deus. A prática do pecado é uma declaração de amizade com o mundo. E isso nos afasta e nos coloca como adversário ou inimigos de Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, ele diz que o pecado nos afasta de Deus. Mas o que é isso? Tem a ver com crente. Afinal, o crente já não é redimido? O crente já não tem mais poder do pecado? Sim, mas tem tudo a ver com os crentes. Olha o que acontece. Muitos crentes seguem o evangelho, estão na igreja, são convertidos, mas tem um probleminha. Ele carrega consigo ressentimentos, carrega em seu coração mágoas, carrega uma carga negativa na sua vida tão grande que muitos deles pensam que estando seguindo o evangelho, indo nos cultos, devolvendo o dízimo e dando a paz do Senhor e não faltando os trabalhos da igreja, eles pensam que estão tendo unidade com Cristo. Mas isso é pecado. E outros ainda têm dificuldade de deixar alguns pequenos vícios, vícios até de comportamento, com as pequenas, as mentirinhas. Quando não quer atender alguém, diz, fala que eu não estou, ou que eu saí. Essas pequenas mentiras, que não existe um pecadinho e um pecadão, essas pequenas mentiras também nos faz perder a unidade com Cristo. Em segunda coisa, que nos faz ter unidade com Cristo, é o que Ele espera, que nós estejamos envolvidos na obra. Em João, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, nos versos de 1 a 8, ele vem dizendo que aquele que está na videira e que não produz frutos será cortado. Para ter unidade com Cristo, você tem que produzir frutos. E qual é o fruto do crente? O fruto do crente é outro crente. Quanto tempo tem que você não evangeliza? Ah, mas eu sou duro de palavras, assim como Moisés era. Mas eu quero te dizer que os seus atos, as suas atitudes falam muito mais do que 1000 palavras. O seu vestuário, o seu linguajar, o seu portar diante das pessoas, isso é evangelizar. Isso você está contribuindo para ganhar almas. E essas almas são o fruto do crente. E esse fruto
ele tem que ser permanente. A terceira coisa, para você ter e manter unidade com Cristo, é fazer as coisas certas, mesmo que coisas ruins estejam acontecendo. É na crise, é diante das dificuldades que você tem que produzir os melhores frutos. É na adversidade, é quando tudo está dizendo que não, Cristo está dizendo para você, sim, avança. Olha o que diz Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 2. Ele diz: recordar-te-ás de tudo, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nestes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esse versículo está dizendo tudo. Para você ter unidade, na unidade com Cristo, na adversidade, você tem que permanecer. É nessa prova que você vai ser aprovado ou não. Lembre-se, Romanos 8 e 28, o apóstolo Paulo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, todas as coisas, essa crise que estamos passando, ela vai passar. Vai ter a hora que ela acaba. E aí, como você vai se apresentar ao final dessa crise? Permaneceu em unidade com Cristo? Essa é a grande pergunta. Tenho-vos dito, olha o texto como ele continua: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Esse tenhais paz está dizendo tudo. Tudo o que você precisa ter nesse período. Eu estava recentemente vendo uma reportagem, uma entrevista do nosso ministro da Saúde, e ele disse que estava vendo um certo exagero, um certo aplicar de terror sobre a população a respeito disso. E ele deu um conselho muito interessante, e que esse conselho fez com que eu e a minha casa aceitássemos esse conselho. Ele disse assim: desliga a televisão, fique na sua casa e comece a perceber pela rua, pelos acontecimentos à sua volta, e ver que não é nada desse terror que a televisão está pregando, entrando na sua casa, fazendo um terror na sua vida. É muito interessante, porque para você ter paz, você tem que manter a paz em nossos corações. Como manter a paz nos tempos difíceis? Em primeiro lugar, nós precisamos buscar um tempo de qualidade com Deus. Esse período em que nós estamos nos nossos lares, Ele está nos dizendo: tenha qualidade no seu tempo comigo. O tempo de qualidade com Deus não é uma coisa insignificativa. Deus está requerendo isso do seu povo, dos seus escolhidos. Segundo lugar, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Pastor, mas não é a mesma coisa ter tempo de qualidade com Deus e ter intimidade com o Espírito? Não. Intimidade com Deus é você estar lendo a palavra, é você estar orando, é você estar intercedendo pelos outros. Ter tempo de qualidade com Deus é estar louvando a Deus, é estar declarando a sua dependência a Deus. Isso é ter tempo de qualidade com Deus. Intimidade com o Espírito Santo é quando você tem uma qualidade tão grande, tão aproximada com o Espírito Santo, que ele começa a falar com você, ele começa a designar o seu próximo passo, ele começa a falar com você qual o caminho em que se deve seguir, e você ouve nitidamente no seu coração a voz do Espírito. Isso é intimidade. O tempo de qualidade é você estar dispensando um tempo de oração, pois o apóstolo diz: orai sem cessar. Em terceiro lugar, nós precisamos, para ter paz, nós precisamos afastar-nos das pessoas de espírito atribulado. Você quer ver tirar a paz do homem, da mulher, é ele se juntar, ou dar mais tempo a uma união, a uma unidade com pessoas
do espírito atribulado. Pessoas que não têm nada de positivo para passar. Ao invés de dar um tempo maior de unidade com Cristo, dá um tempo maior de unidade com pessoas de espírito atribulado. Eu quero dizer que não é para que se despreze, mas é para que o nosso exemplo mude a cabeça, o coração, a mente das pessoas que têm esse espírito de tribulação. Dê o exemplo, faça a diferença na vida dela. Diz, porque ela precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Afaste-se das pessoas de espírito atribulado. E a terceira lição que eu tiro desse texto, a terceira dica muito explícita de Cristo, ele diz, no final do verso, ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ter bom ânimo. Em tempos de crise é muito natural que muitos abaixem a cabeça. Muitos começam a olhar para as circunstâncias e essas coisas, em primeiro lugar, é necessário que a gente levante a cabeça. As coisas que a gente começa a ver, a circunstância, muitas vezes nos faz abaixar a cabeça. Porque nós não olhamos para um lado e para o outro e não vemos saída e ficamos vendo só as partes ruins. Ninguém vê. É como mostrar um copo quase cheio d'água e a pessoa só vê a parte que está vazia, não vê a maioria que está cheia d'água. E ter esse bom ânimo depende muito de como nós vamos estar com o nosso semblante. Olha o que diz o salmista no Salmo 24, no verso 9. Ele diz, o salmista, ele nos ensina a levantar a cabeça para ver o rei. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz para levantarmos a cabeça para ver entrar o rei da glória. O mesmo salmista, ele fala no capítulo, no Salmo 3, no verso 3, o salmista diz que o Senhor é o nosso escudo e nos faz andar de cabeça erguida. Por isso, meus irmãos, é preciso parar de fazer papel de vítima, se vitimizar por tudo. Porque isso está acontecendo comigo, com o Brasil. O Brasil é um país cristão, assim, na sua essência de cristãos. Por que isso está acontecendo? Olha, vamos olhar para o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, no verso 37, ele diz, olha, somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Cristo, ele já nos amou. Cristo já te escolheu. Você vai passar por a crise. É só seguir essas 3 dicas que o próprio Cristo nos dá. O salmista, no Salmo 40, nos versos de 1 a 3, ele nos convida a colocarmos um novo cântico nos nossos lábios, na nossa boca. Pois segundo a carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7, no verso 7, ele diz que não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não é verdade? Nós vivemos pelo que cremos. Não é pelo que nós estamos vendo, não é pelo que está acontecendo, não é pela circunstância ao nosso redor. Por isso nós temos que viver o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 21. Examine tudo, mas retém apenas o que é bom. Foque no que está dando certo. E em terceiro lugar, meus irmãos, para que a gente tenha bom ânimo, aprenda a encorajar a si mesmo, trazendo à memória só aquilo que te dá esperança. Essa é uma dica muito boa que Jeremias dá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso número 21. É muito bom estar na visão de Deus, pois Ele coloca pessoas à nossa volta para nos encorajar, a tempo e fora de tempo. O que nós estamos fazendo aqui é levando encorajamento à sua vida, para que você não ande de cabeça baixa, para que você acate essas 3 dicas que foram dadas aqui, através desse texto, para você ser mais do que vencedor. Agora me diz uma coisa, nem sempre você vai ter alguém por perto para te encorajar. E aí? O que fazer? Você vai desistir de tudo porque está tudo muito difícil? Você vai abrir mão daquilo que Deus confiou a cada um?
Claro que não. Decida obedecer a dica de Jesus. Tenha bom ânimo. Faça como Davi, naquele texto lindo, em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo de número 6 em diante, quando todo o seu arraial havia sido saqueado e haviam sequestrado as mulheres e as crianças, e quando Davi chega ali com os seus soldados se revoltam com Davi, querem apedrejá-lo, e ele cansado, ele buscou de Deus um bom ânimo, convidou todos aqueles que têm ânimo, me sigam. E eles conseguiram resgatar tudo, ainda aproveitaram um grande despojo daquele exército que havia saqueado a cidade. É isso que Deus espera de nós. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 16 a 18, Paulo diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Apenas, irmão, creia, apenas, meu amigo, decida hoje renovar o seu ânimo na presença do Senhor e foque o seu olhar no futuro. Esqueça a tribulação momentânea. Ele já preparou para você o melhor de Deus, ainda está por vir. Creia somente. Que Deus os abençoe. Que Deus possa, de uma forma especial, haver falado ao seu coração. Que Deus possa ter feito com que essa palavra entre no seu coração e você coloque em prática tudo aquilo que você ouviu. E você será mais do que vitorioso. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu, eu sou abençoado, sou vivo obediente, mas todo dia o pecado vem me chama, todo dia as propostas vêm me chama, todo dia vem as tentações me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri da minha vida, agora vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Meus irmãos, estamos aqui de volta para dizer a você que tudo que foi feito foi para adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E essa prova, essa crise, ela já estava anunciada por Jesus Cristo. Mas nós escolhemos servir a Deus, nós escolhemos ser servos de Deus. Por isso nada devemos temer. Eu quero orar por você que ainda não conseguiu vislumbrar, ainda não conseguiu ver o propósito de Deus em toda essa crise para mim e para você.
Feche os seus olhos. Vamos estar agora orando, intercedendo pela nossa vida, para que Deus venha mover o sobrenatural nessa crise em nós. Pai, em nome de Jesus, entramos, ó Pai, na Tua presença mais uma vez agora para interceder, ó Pai, por esses que o Senhor escolheu, que o Senhor purificou, que o Senhor tirou do lamaçal do pecado. Eu quero interceder aqui, Senhor, na força e no poder que o Senhor nos concede, na autorização de usar o nome do Teu Filho amado, que entregou a sua vida para nos salvar, que derramou o seu sangue puro para nos lavar e purificar. Agora eu venho te pedir, Senhor, penetre nos corações desses que estão atribulados, desses que têm passado por lutas e que não têm vislumbrado, ó Deus, a luz no final da luta. Que o Senhor possa agora dar fé, aumentar a fé no coração desses, Pai, para que saibam que a luta, a crise, ela tem hora de começar e hora de terminar. A nossa vida continua contigo. Queremos, ó Deus, que sejamos todos agora abençoados pelo Senhor, trazendo a paz, trazendo a alegria, trazendo, ó Deus, ao nosso coração a certeza de que somos escolhidos Teus e que em Ti somos mais que vencedores e em Ti produziremos frutos e esses frutos permanecerão. Que a Tua graça esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos agora para a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora até a eternidade. Todos digam amém.